capítulos para o final de Jujutsu Kaisen. E já tem muito fã dizendo que vai ser um final ruim, cheio de furos de roteiro, sendo que várias pessoas que escrevem esses textos sequer sabem o que é furo de roteiro em uma obra. E eu vou explicar nesse vídeo o que é, de fato, verdadeiramente furo de roteiro. Também disseram que falta muita coisa a ser explicada, não vai dar tempo de explicar tudo, tem um tsunami de coisa. Não tem tanta coisa para ser explicada assim em Jujutsu Kaisen. Ao meu ver, 5 capítulos dá tranquilo para finalizar a obra com o que precisa ser explicado de fato. Na verdade, eu vou explicar a diferença entre aquilo que o fã quer ver e aquilo que a obra realmente precisa mostrar. E a minha preferida, pô, vai terminar rushado, tá rushado. Pô, toda semana estavam reclamando, na verdade, do contrário, que a obra tava enrolando. A luta do Sukuna tá sendo arrastada, não acaba nunca. O ator tá enrolando. Aí agora que anunciou que falta 5 capítulos, do nada a obra ficou rushada. Tem que se decidir. Pelo amor, quem tá lendo já sabe que um anúncio de finalização em poucos capítulos poderia vir a qualquer momento, porque a obra está no seu clímax final. E como eu falei anteriormente, não falta tanta coisa a ser explicada, não. Dá sim pra ter um bom final em 5 capítulos do mangá. Fique até o final do vídeo e veja o seu queixo cair. Olá galera, eu sou o Gink Tassiano e eu fiquei bem incomodado com vários comentários aí sobre o final de Jujutsu Kaisen ser ruim antes dele acontecer, porque falta muita coisa a ser explicada, porque o autor vai deixar muitos furos de roteiro, e nem falta tanta coisa a ser explicada e a galera não sabe o que é furo de roteiro. Primeiramente, vamos diferenciar o que é aquilo que o fã quer ver com aquilo que o autor precisa mostrar. Vamos pegar, aqui fazer um exercício mental, um exercício visual. Vamos pegar um quadrado. Esse quadrado é o universo, é a obra como um todo. É Jujutsu Kaisen. No meio desse quadrado a gente coloca uma linha, que nem a Grand Line de One Piece. A gente demarca uma linha. Essa linha que fica no centro desse quadrado, essa linha que fica no centro de todos os elementos que compõem a obra de Jujutsu Kaisen, é a linha narrativa. Dentro dessa linha narrativa vai acontecer o que é importante para a história, o que o autor está contando. A jornada do protagonista Itadori, que buscava se encher de amigos e ter uma boa morte, adentrando em um mundo sombrio, que é a sociedade Jujutsu, onde só catástrofes e desastres acontecem rotineiramente. É sobre isso Jujutsu Kaisen. E a gente tem esse trajeto, a gente tem a ênfase de quanto a sociedade Jujutsu é sombria, de como as coisas não acabam bem para feiticeiros, de como a realidade do Itadori vai mudando ao pouco e ele tenta preservar ainda a sua gentileza e exercê-la. É sobre isso. O que está fora dessa linha narrativa são elementos que compõem o mundo, que alimentam o mundo, que criam um misticismo do universo de Jujutsu Kaisen e que captura o leitor para essa realidade. Mas eles não são a linha narrativa e eles não são importantes a nível de explicação para o final da trama. Então, mesmo que o autor não explique o que é o Zainu, essa sociedade Jujutsu que foi citada no volume 0, que parece que existe em Hokkaido, ele não é furo de roteiro, ele sequer precisa explicar ou mostrar o que é o Zainu, pois eles não se introduziram na linha central da narrativa, na linha central da história que ele quer contar. O importante, como eu falei, é a história do Itadori e o confronto com o algoz que abrigava o seu corpo, o Sukuna. O nêmesis da história é o Sukuna tentando executar o plano do Kenjaku, que é a assimilação. Mei Mei e Yui, eles têm um pseudônimo. O autor disse que eles têm sim um clã original, um nome verdadeiro. Esse mistério aí tem que ser revelado, senão é furo de roteiro. Não é furo de roteiro. É uma coisa específica da Mei Mei e do Yui que está paralelo à linha narrativa. É importante por fã. É curioso por fã querer saber o verdadeiro nome do clã da Mei Mei, por exemplo. Mas não é importante para a finalização da trama. Deixar isso em aberto não é terminar a obra com um furo de roteiro. É terminar deixando o fã curioso, mas isso pode ser sanado em entrevistas, em materiais extras. A obra continua redonda, mesmo sem esclarecer certos tópicos que são só para dar identidade ao plano de fundo do mundo.
O quarto ano de Jujutsu, vocês sabiam que Jujutsu Kaisen, as turmas lá, a gente conheceu até o terceiro ano, mas na verdade são 4 anos, existe o quarto ano da escola Jujutsu. O autor nunca mostrou nenhum aluno. Por quê? Porque ele não quis, porque não tem emprego para eles na linha narrativa. O que importa é a linha narrativa, o que o autor precisa explicar é a linha narrativa. Porém, os elementos que ficam de fora atiçam a curiosidade do fã, e é aquilo, gera elementos que o fã queria ver. Mas se o fã não vê esses elementos, a história não foi ruim, a história não terminou com buracos, não terminou com furos. Na verdade, vamos explicar o que é furo de roteiro agora. Embora muitos tenham várias explicações, tópicos e listas sobre o que faz um furo de roteiro, a maioria, quando você estuda, dá para se sintetizar em 2 elementos centrais. Furo de roteiro por ausência de informação e furo de roteiro por choque de informação. Furo de roteiro por ausência de informação é uma lacuna vital que está ausente para um acontecimento da narrativa de vital e extrema importância, talvez até mesmo para sua conclusão. Não é faltar explicar a família da Mei Mei, faltar mostrar quem são os Ainu. Isso é fofoca, isso é bônus, isso é coisa de fundo. É uma lacuna narrativa mesmo, algo que aconteceu na narrativa que deixa um vão de entendimento para que o fã não consiga se aderir à sua conclusão. Vou dar um exemplo. Furo de roteiro por ausência de informação. O final de Toriko, que é uma das obras que eu amo, e ainda vou falar no canal, o final do Toriko desperta o terceiro demônio de Toriko, que estava dormindo lá dentro, e derrota o boss final com um único golpe, papai. Um único golpe. Por que é tão poderoso? Esse bicho não foi apresentado o nome dele, esse bicho não foi apresentado o conceito de seu poder, o porquê abrigar o Toriko e ser tão poderoso, e o porquê subjugou o vilão final com tamanha facilidade. Sequer foi explicado o que era isso. E quando o Toriko vai explicar, o próprio autor corta a conversa para não precisar dar satisfação. Isso deixa uma lacuna, isso deixa uma ausência. Isso é pior até mesmo que um Deus Ex Machina, que é uma solução forçada. Embora seja um Deus Ex Machina, sequer explicou. Aí sim, furo de roteiro por ausência de informação. Porque era indispensável, era um elemento indispensável para a conclusão da trama. Elemento indispensável e que não foi explicado. Aconteceu por acontecer, deixando uma lacuna, um vazio no entendimento do leitor. Ausência de informação. Saiba diferenciar. Furo de roteiro para ausência de informação. Eu queria saber disso e o autor não me contou. São 2 coisas diferentes. Furo de roteiro por choque de informações. Ocorre quando preceitos entram em conflito. Elementos ficam contraditórios à narrativa e ao que o autor já tinha apresentado. Por exemplo, em One Piece a gente sabe que os usuários de Akuma no Mi não podem nadar. Se do nada o Luffy der uma nadada, porque sim, isso dá choque de informação com um preceito que o autor já estabeleceu desde o início. Se o autor não explicar o porquê, se o autor simplesmente mantiver o choque, há uma contradição aí. Aí sim, furo de roteiro, o choque de informação. Agora uma curiosidade. Furos de roteiro por ausência de informação, eles não existem em obras abertas, pois a obra só pode ter um furo do seu roteiro por ausência de informação quando ela é fechada. Ou seja, por exemplo, se aconteceu alguma coisa lá no arco da invasão para resgatar o Sasuke do Orochimaru, aconteceu um negócio que não foi explicado, você não pode acusar ainda de furo de roteiro, porque o autor tem todos os outros arcos futuros para voltar, repescar aquele acontecimento e tampá-lo e saná-lo. Depois dessa aulinha de furo de roteiro, galera, vocês agora conseguem separar que muitos dos elementos que a galera diz que o autor vai deixar sobrando são elementos que as pessoas querem saber e não elementos que o autor precisa empregar na narrativa central? Então, Tassiano, o que é importante pro fechamento de Jujutsu Kaisen? Eu não acho que são tantas coisas e eu acho que essas poucas coisas dá pra trabalhar em 5 capítulos. Vamos listar aqui o que eu acho, o que eu não acho importante e o que eu acho importante. O clã da Mei Mei ser revelado, não. Quero muito saber porque eu amo a Mei Mei, mas não faz parte da linha central. Não é furo de roteiro se não mostrar. Os Ainu, cara, os Ainu tem todo um folclore e um misticismo por volta deles. O que a gente não sabe já trabalha o misticismo, a fantasia de quem eles são. Eles não precisam ser empregados no fechamento da obra, não precisam.
Seria bom se fossem, mas não, o autor não mostrá-los não vai dar furo de roteiro. Os 3 espíritos vingativos, cara, os 3 espíritos vingativos, o autor só citou um no volume 0 e só serviu para dar background ao Yuta e quem sabe construir uma mitologia por trás da origem das 3 grandes famílias. Mas o autor não precisa confirmar nada, porque nada disso está fazendo parte da trama atual. A Era Heian, Tassiano, falta explicar a Era Heian, falar da Era Heian. Me mandaram esse comentário que era furo de roteiro, porque ainda faltava falar da Era Heian. Cara, não tem nada a ver, a Era Heian foi no tempo Heian, e a gente tem muita coisa já sobre a Era Heian, que era o palco dos maiores massacres, dos feiticeiros mais cruéis, que o Sukuna reinou. Isso já é o suficiente, a Era Heian é plano de fundo. Não precisa mostrar o Sukuna matando todo mundo na Era Heian, nem explicar cada grupo que o Sukuna lutou na Era Heian. Isso não faz parte do agora, isso não faz parte do importante, pois o capítulo 1 já começa com o preceito que o Sukuna venceu, que o Sukuna é o melhor da Era Heian. Então não precisamos das lutas dele, pois o capítulo 1 já endosa e já bate o martelo sobre esse ocorrido. A história do Sukuna, Tassiano, nem contou um flashback do Sukuna. Eu queria que o Sukuna tivesse um flashback, tivesse vários capítulos de flashback. Mas não é assim que a banda toca. O elemento do Sukuna é ele ser uma monstruosidade, uma anomalia dentro do mundo Jujutsu, completamente vazio. Os últimos capítulos enfatizaram isso. O Sukuna entende a lógica das coisas, entende a lógica do sentimentalismo, da humanidade, mas ele não consegue sentir, não consegue se importar, não consegue se preocupar com nada a não ser si mesmo. Essa é a pegada, esse é o arquétipo do vilão que é o Sukuna. E isso já tem elementos substanciais suficiente para endosá-lo. Já foi dito que ele nasceu e desde que nasceu devorou seu irmão, que estava com fome, de forma caprichosa, nasceu como uma anomalia e reinou pelo reino Jujutsu. Se o autor quiser acrescentar mais alguma coisa à sua história, ele pode acrescentar, mas esse escopo já é o suficiente para nos dar a forma do Sukuna de agora. Então não, embora eu queira muito um flashback de Sukuna, isso não desrespeita a narrativa, pois o que temos agora já endossa e já conhecemos suficiente do que é o Sukuna. Ah, Tassiano, tem que mostrar a assimilação, senão vai ser um final ruim, senão é um furo de roteiro. Não, galera. A assimilação, que é a fusão com todo o Japão, é o objetivo do Kenjaku. E todo o arco é a luta para evitar esse objetivo. Se o Yuji e a galera ganhar e a assimilação não acontecer, não é furo do roteiro, é vitória dos heróis, galera. O autor não precisa mostrar a fusão, ele só precisa mostrar a fusão se o Kenjaku cumprir o seu objetivo, se o Kenjaku conseguir fazer a assimilação. Vamos fazer um exercício aqui, galera. Troca a assimilação pela bomba que vai destruir o país. Ah, um vilão faz uma bomba que vai destruir o país e os heróis têm que lutar e vencê-lo antes que ele acione a bomba. Os heróis lutam, a luta é dura, eles conseguem vencer e o vilão não aciona a bomba. Já pensou quão idiota seria textos como pior final, o cara nem ativou a bomba para destruir o país, pior final, eles evitaram que a bomba fosse explodida. É só trocar a bomba por assimilação. A assimilação é a bomba que os protagonistas estão tentando evitar que aconteça. Pode acontecer essa assimilação, na verdade, nas minhas teorias eu digo que vai acontecer e criar um final distópico, mas se não acontecer, ok, é porque os heróis venceram. Então, ao seu ver, o que falta mostrar em Jujutsu Kaisen pra acabar o mangá, Tassiano? Me diga aí. Bom, não é o passado de Sukuna, galera. Eu acho que daria a substancialidade e tem-se que explicar a relação do Tengen, Kenjaku e Sukuna. Essa relação que vem desde o período Nara, acredito. Pois o Tengen tem objetivos envolvendo a assimilação também. Isso tem que ficar transparente. Então, Tengen, Kenjaku e Sukuna, o escopo da ligação entre os três lá atrás, eu acho que isso é um dado importante para o final da obra, sim. Para entendermos tanto motivações como conclusões e as justiças poéticas que vieram com essas conclusões. Então, não é o passar um flashback do Sukuna arrasando na Era Heian, e sim como se liga Sukuna, Tengen e Kenjaku. Ok. E o outro é a origem do Itadori, assim, um trecho mostrando como foi a sua estrutura, como o Kenjaku fez. A gente já tem dados de muito disso, mas eu queria saber como o Kenjaku se aproximou da família do Yuji, como fez o Yuji, por que precisou da mãe do Yuji. E galera,
A galera pega isso e estica, detalha, faz textões, mas é um tópico só. É a origem do Yuji. Essa origem do Yuji vai explicar como Kenjaku interligou-se à família do Yuji, etc, etc, etc. E, galera, isso dá pra ser explicado em 5 capítulos, dá pra ser explicado até em meio capítulo. Por quê? Porque, embora alguns aqui estejam acostumados com flashbacks colossais de One Piece, que demoram vários capítulos pra contar uma história, muitos autores trabalham com flashbacks dinâmicos, que só falam o núcleo, que só falam a explanação daquilo que ele quer apresentar, da ideia que ele quer conotar. Por exemplo, em Black Clover, para você entender a história do Gauchi, se eu não me engano, uma página de flashback. Aristocratas sofreram um golpe após a morte dos pais, ele não acreditou mais em ninguém, protegeu a sua irmãzinha, roubou para alimentá-la, foi preso e encontrou o Capitão Yami. Brasil, não é que a história dele é rasa, é que os quadrados, um dos elementos do mangá é o dinamismo, e alguns autores conseguem contar um flashback muito dinâmico na qual você já entende toda a cartinha do personagem. Tem outros autores, nem tudo tem que ser um flashback do Naruto no balanço, comendo não sei quantos quadrados, relembrando a mesma coisa que ele já mostrou várias outras vezes em outros capítulos. Aqui o autor pode ser bem objetivo, fazer uma página com tópicos listando aí, mostrando como foi a criação do Itadori em 1 ou 2 páginas. Se tiver informações suficientes para gerar o entendimento no fã, Brasil, fechou. 5 capítulos, galera. 2, 3 dá pra dar uma mãozada no Sukuna, os outros 2 dá pra finalização. Mesmo que termine, ainda digo mais, pode terminar com a assimilação acontecendo após a vitória de Sukuna, pois no meu vídeo teoria quem irá fazer a assimilação é o Megumi. Um novo Japão nascendo, um novo mundo nascendo, seja um mundo distópico ou um mundo mais favorável à energia amaldiçoada como um todo. Se a obra terminar com um novo mundo nascendo, gera espaço para que o autor crie outra obra nesse mesmo universo. E quem sabe até jogar no futuro em uma outra obra curiosidades que ficaram abertas nessa. Não estou dizendo furos de roteiro, estou dizendo curiosidades mesmo. Cara, 5 capítulos, pra mim, dá tranquilo. Não estou dizendo que o autor vai saber fechar tudo em 5 capítulos. E sim, que essa quantia de capítulos dá tranquilo. Dá sem medo. Discorda? Concorda? Quer tretar? Vamos aí nos comentários. Por mim, tô bem seguro dos 5 capítulos. Agora, se o Gege Akutami vai conseguir um excelentíssimo fechamento de obra em 5 capítulos, aí é com ele. Mas que dá, acredito sim que dá. Ficando por aqui, forte abraço e valeu!